bem? Meu nome é Júlia, tenho 14 anos e hoje eu vim relatar um pouco dos sintomas que vem acontecendo comigo desde que eu era mais novinha. Então, desde quando eu entrei na escola, eu percebi que as meninas da minha sala, elas eram bem mais desenvolvidas que eu, eram mais altas do que eu, e isso me incomodava e me incomoda até hoje. Então, eu queria saber o que pode estar acontecendo comigo, porque eu já estou na fase do desenvolvimento, eu já estou na fase da puberdade. Então, eu queria saber, o que pode estar acontecendo, porque as meninas, elas já estão menstruando, para você ter ideia, já estão desenvolvendo mamas, e eu até hoje não tive esse desenvolvimento ideal para minha faixa etária. Então, eu queria saber o que está acontecendo. Oi, doutora, eu sou a mãe da Júlia. E além do que ela disse, quando ela nasceu, ela nasceu com as mãos e os pés um pouco mais inchados, ela tinha umas dobrinhas a mais no pescoço e o pescoço dela ainda é um pouco mais largo. E como ela falou, me preocupa muito essa questão da puberdade, que ela tá com um atraso, ela ainda não menstruou. E a gente gostaria de descobrir se tem um tratamento adequado, o que pode ser, que ela tem. Bom dia, meninas! Eu sou a doutora Rafaela, eu sou médica geneticista e eu vim conversar com vocês a respeito de alguns sinais que eu observei e sobre a possibilidade de uma condição genética chamada síndrome de Turner. É apenas uma suspeita, mas já é importante a gente começar a entender. A síndrome de Turner é uma condição genética rara que, segundo a OMS, ela acontece entre 1 a cada 2.000 e 2.500 nascimentos femininos. Ela acontece quando um dos cromossomos X ele está ausente ou parcialmente ausente, e isso pode afetar o crescimento e as funções do organismo ao longo do tempo. O que me fez levantar essa suspeita, foi a baixa estatura da Júlia em relação à sua idade. O seu pescoço ele é um pouco mais largo. O atraso puberal, já citado por vocês, então, realmente, em alguns casos, há alterações nos ovários, isso pode afetar a puberdade e a fertilidade da mulher. Só que para a gente ter certeza desse diagnóstico, eu vou fazer um encaminhamento para vocês realizarem os exames específicos, principalmente um chamado cariótipo. Assim, a gente vai poder planejar um tratamento adequado, incluindo algumas consultas com endocrinologista para ajudar no crescimento, monitorar a puberdade e também com cardiologista, devido a um risco de malformações cardíacas e uma hipertensão. Combinado? Agora eu vou falar sobre o diagnóstico da síndrome de Turner. Para confirmar o diagnóstico, é necessário realizar exames genéticos, sendo o cariótipo convencional o principal deles. O achado mais frequente é a monossomia X, representada pelo cariótipo 45X, onde há ausência completa de um dos cromossomos sexuais em todas as células. Esse padrão aparece em cerca de 50% dos casos e costuma estar associado a um fenótipo mais clássico, com manifestações clínicas mais evidentes e maior risco de comorbidades. O cariótipo é realizado em 5 etapas, sendo elas a primeira etapa, a coleta de amostra. O método mais comum é a coleta de sangue periférico através da punção venosa. A segunda etapa é a análise das células, onde o sangue é processado em laboratório para isolar os linfócitos, que são as células utilizadas para o exame. A terceira etapa é a cultura celular, onde as células são cultivadas em condições que estimulam a divisão celular e são bloqueadas no estágio de divisão, quando os cromossomos estão mais visíveis. A quarta etapa é a técnica de banda G, a amostra curada usando uma técnica chamada banda G, que ajuda a visualizar e identificar cada um dos cromossomos. E por último, é feita a análise dos cromossomos. Os cientistas observam e contam os cromossomos em diversas células para verificar se há ausência ou alteração do cromossomo X, diagnosticando assim a síndrome. E é importante também destacar que na maioria das vezes a síndrome de Turner não é hereditária. Ela geralmente ocorre por um erro aleatório durante a formação dos gametos, chamado de não junção, que resulta em células reprodutivas com número anormal de cromossomos. Além da monossomia pura, existem outras variações cromossômicas que também causam a síndrome de Turner, como mosaicismos, isocromossomo XQ e cromossomos em anel e haploinsuficiência do gene SHOX. E quando o cariótipo convencional não é suficiente, podem ser usados exames complementares como FISH e PCR. Eu me chamo Júlia Cristina e eu vou explicar como que funciona o exame de FISH na síndrome de Turner. O FISH é uma técnica que utiliza sondas de DNA marcadas com fluorescência. Essas sondas se ligam a regiões específicas do cromossomos, permitindo visualizar alterações genéticas com a ajuda de um microscópio de fluorescência. De forma simplificada, o exame passa por algumas etapas principais, como a preparação de célula do paciente, que geralmente é a partir do sangue ou de outro tecido, a desnaturação do DNA para poder separar as duas fitas da molécula, hibridização das sondas de fluorescência que se ligam ao cromossomo X e a outras regiões de interesse,
A lavagem e a análise em microscópio de fluorescência, onde conseguimos observar se o cromossomo X está presente, ausente ou alterado. No caso da síndrome de Turner, o FISH ajuda a identificar se há ausência do cromossomo X ou se existe mosaicismo, que é quando alguma célula tem um dos dois cromossomos sexuais e a outra não. Esse detalhe muitas vezes não aparece no cariótipo convencional. O cariótipo mostra todos os cromossomos em tamanho e forma, mas é mais demorado e pode passar casos de mosaicismo em baixa proporção. O FISH é mais rápido, analisa um número maior de células e consegue detectar alterações mais sutis, principalmente o mosaicismo. A PCR identifica alterações no DNA de forma ainda mais precisa e em níveis moleculares, mas não mostra a estrutura completa dos cromossomos, como cariótipo ou FISH. Por isso, o FISH é um exame complementar essencial no diagnóstico da síndrome de Turner. Aumenta a precisão e garantindo que nenhum caso fique sem ser identificado. Olá, meu nome é Paola e na apresentação do nosso trabalho, a minha parte será sobre o uso da técnica de PCR na síndrome de Turner, destacando sua importância no diagnóstico e na análise genética desta condição. O cariotipo e o FISH são ótimos para identificar alterações nos cromossomos na síndrome de Turner. Mas às vezes precisamos de uma técnica ainda mais detalhada, que detecta alterações pequenas ou diferença entre células. É aqui que entra a PCR. PCR, ou reação em cadeia da polimerase, funciona como uma máquina de xerox do DNA. Ela copia várias vezes regiões específicas, permitindo analisar cada pedacinho com precisão. O processo acontece em 3 passos repetidos várias vezes. O primeiro, o DNA se abre em 2 fitas. O segundo, pequenos marcadores se ligam às regiões que queremos estudar. Terceiro, uma enzima constrói novas cópias dessas regiões. No final, temos milhões de cópias daquela parte do DNA, permitindo a análise detalhada. Algumas pacientes têm mosaicismo, ou seja, nem todas as células são iguais. Algumas podem ter o cromossomo X completo, enquanto outras têm uma parte faltando. Então, resumindo, a PCR não substitui o cariotipo ou o FISH, mas complementa esses exames, permitindo uma análise detalhada do DNA e ajudando os médicos a entender melhor a síndrome de Turner em cada paciente. Olá meninas, eu sou a doutora Nicole, trabalho em parceria com a doutora Rafaela e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os resultados dos exames realizados. Nós realizamos o exame de cariótipos, os exames complementares FISH-PCR e através deles nós tivemos a confirmação da ausência do cromossomo X, o que caracteriza a síndrome de Turner. Nosso objetivo a partir de agora é caminhar juntas, oferecendo o melhor cuidado possível para que ela cresça saudável, feliz e com todo o suporte necessário. Diante disso, a relevância do diagnóstico precoce não se limita apenas ao reconhecimento da síndrome, mas também ao rastreamento de anomalias associadas, à prevenção de complicações e à implementação de condutas terapêuticas adequadas. Apesar disso, muitas vezes o diagnóstico é feito de forma tardia, geralmente quando a suspeita de atraso puberal. O diagnóstico antecipado permite a identificação de forma precoce das anomalias congênitas ou adquiridas, possibilitando o monitoramento ou tratamento adequados. Também permite a detectação da presença do cromossomo Y, que pode ser associado ao risco de neoplasias gonadais, além de viabilizar a iniciação do tratamento com hormônios de crescimento em uma idade mais adequada, favorecendo o desenvolvimento puberal no tempo certo e a promoção da saúde óssea. O atraso nesse diagnóstico pode ocorrer devido a vários fatores, como variabilidade genética, com pacientes que não apresentam dismorfismos evidentes, atribuição da baixa estatura ao padrão familiar sem investigação adicional, baixa percepção clínica inicial, o que retarda a suspeita diagnóstica,